Graças e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Louvado seja Deus. Irmãos, aperta o cinto que hoje a gente vai voar. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estava pela manhã meditando, orando ao Senhor. Como de costume, nós, pelo menos assim eu faço, tá, gente? Eu procuro tirar um tempo de oração para saber aquilo que o Senhor tem para ministrar para a sua igreja, para o seu povo, tá bom? E hoje pela manhã eu acordo e na minha humildade e simples limitação natural, eu digo para Deus: Senhor, eu estou vazio. Cheio de informação, sim, da Tua palavra, mas eu preciso de algo específico da Tua parte. Sabe, irmãos, a gente tem que ter essa humildade. Às vezes só saber a Bíblia de capa a capa, decorar os versículos. Deixa eu dizer para vocês, isso não quer dizer muita coisa não. Temos que ter vida no Espírito. Amém? Eu declaro que você seja afogueado no Espírito. Você tenha vida no Espírito. Amém? Nós precisamos ter vida no Espírito. Para a gente desfrutar das coisas sobrenaturais, temos que desfrutar das coisas espirituais. Entendendo que Deus é Espírito. Amém? E aí, quando eu estava orando, falei: Senhor, eu estou vazio. Me ajuda, Jesus. Espírito Santo, coloca a Tua mensagem no meu coração. E aí logo veio pela manhã, quem faz parte do grupo devocional. A gente tem um grupo devocional, recomendo que quem não fizer, que não está fazendo parte ainda, irmãos, faça parte, procura alguém que já está fazendo parte, que ele vai mandar para você um link para você fazer parte, tá bom? É um devocional que ele funciona diariamente, desde 2021, de fevereiro de 2021, e todos os dias a gente tem escrito uma mensagem, colocado um versículo para meditar, e eu acredito que tem sido alimentos para muitas pessoas, amém? Amém. E hoje o Espírito Santo falou sobre nós sermos aprovidos pelo Senhor. Como assim? Aprovisionado pelo Senhor. Melhorou, né? Aprovisionado pelo Senhor. Abastecido pelo Senhor. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança o que aconteceu comigo essa semana. Desde segunda-feira, para quem não sabe, o Henrique ele casou. Até que fique, aleluia. O Henrique casou, igreja. É bom demais, né, Henrique? Chegasse para cá porque quisesse, tá vendo? Agora aguenta. Então, gente. E segunda-feira tivemos uma cerimônia, irmãos, algo assim como eles desejaram mesmo, simples e autêntico, amém? Apenas o casal, o cerimonialista que celebrou fui eu, com minha esposa e meu filho Vitor, e as testemunhas, e ele disse: pastor, eu quero fazer algo simples, mas foi tão poderoso, irmãos. Uma família nasceu. Sabe quando você vê um bebezinho nascendo? Você comemora quando você vê um bebezinho nascendo, um filho nascendo? É isso que acontece quando uma pessoa casa. Nasce uma nova família. E ali, segunda-feira, nasceu uma família. E o Senhor começou a me mostrar, Terça-feira, eu fui procurado por um jovem para ter algumas informações a respeito de negócios. Para quem não sabe, eu tenho uma formação em marketing, sou mercadólogo também, administração geral, marketing. E algumas pessoas, somos representantes comerciais, eu e minha esposa, e já demos algumas consultorias para ajudar pessoas, que hoje já abriram lojas, como o meu cunhado, no caso, o irmão da minha esposa, e graças a Deus hoje ele está muito bem. E muitas pessoas também vieram a desbancar, deslanchar nessa área empreendedora, por conta de bons conselhos. Eu acredito que Deus pode nos inspirar para trazer bons conselhos. E ali um jovem me procurou: pastor, eu não consigo destravar nisso, aquilo, outro, tal. Eu escutei um pouco do que ele falou, falei um pouco do que eu sabia, mas uma vez o Espírito Santo me lembrou disso também. Terça-feira, o Espírito Santo falou isso. Quarta-feira, tivemos uma mensagem, fomos convidados para ministrar aqui em Brusque, numa igreja irmã nossa, do Verbo da Vida. O Espírito Santo lá falou tremendamente. E lá, ao final do culto, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, para a gente entender onde a gente vai chegar, tá bom? Para não parecer outra coisa. Não que nós estivéssemos procurando, como o apóstolo Paulo fala, Não que eu esteja buscando o donativo. Mas quando Deus, ele se move, as coisas vão acontecer, irmão, para te alcançar. Você precisa estar disponível, com o coração disponível, para que você seja alcançado por aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. E a gente levou a mensagem, não esperávamos o
o tanto de coisa que aconteceu da parte de Deus, entenda que nós não quer dizer que nós não tínhamos expectativas, mas sim, né? Mas, ao final do culto, acabamos, viemos para casa, minha esposa disse, uma mulher me procurou, que estava ali atrás, e ela me procurou e disse que queria fazer uma oferta na minha vida. Eu disse, amém, irmã, receba, é sua, louvado seja Deus, que bom, né? Amém, irmãos? Amém. Eu declaro vocês recebendo oferta também, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, a gente foi para outra igreja, em Navegantes, mais uma vez, gente, tremendo, eu nunca tinha experimentado aquilo. O culto começou, todo mundo em pé, cerca de 2 horas, até o final do culto. Ninguém se sentou, irmão, embaixo da unção do Espírito Santo. Ficou em pé 2 horas. O Espírito Santo se movendo, pessoas sendo alcançadas, batismos, curas. Gente, de uma forma sobrenatural. Famílias abraçadas, orando, sabe? Foi aquele regozijo, uma celebração. O Ministério de Música tocou 2 horas, tinha programado só... Fica preparado, Ministério de Música, porque às vezes essa coisa acontece, tá? E foi do começo ao fim, foi aquela alegria, aquela celebração, aquele júbilo. No final do culto, acabou. Estava já indo embora, chega um rapaz, me procura. Pastor, deixa eu falar contigo. Diga, rapaz, tudo bom? Rapaz, eu fui chamado para fazer algo na minha vida. Escutei de uma vez uma pessoa que me disse que eu seria um canal de bênção para pessoas. Principalmente para abençoar a propagação do Evangelho. E hoje, eu cheguei aqui em Santa Catarina 2 anos atrás, 3 anos. E hoje, no meu trabalho, eu sou o top 1 de vendas. Se louvar seja Deus. Para você ter ideia, ele trabalha numa empresa de corretor de imóveis. Ele diz que a empresa é nova. Ela já vai vendendo cerca de 800 milhões, quase 1 bilhão. E ele já vendeu quase 100 milhões. E ele disse, pastor, eu não era vendedor. Entende o que eu estou falando? Deus, Ele pode te abençoar. Irmãos, Deus ele pode te abençoar onde Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Não vai ser o nosso currículo, a nossa capacidade que vai limitar a ação de Deus. Vai ser a nossa fé que pode limitar ou acelerar as coisas da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Mais uma vez o Espírito Santo falou comigo. No final ele me procura e disse, me passa o teu contato, eu quero te abençoar também. Eu disse, rapaz, esse negócio está ficando bom, né? Eu disse, outro foi minha esposa. Ela, né? Enfim, situações diferentes, pessoas diferentes. E ela nem sabia. No final, eu procurei ela para dizer. E aí eu falei para ela. É interessante que na sexta-feira, tivemos uma tarde maravilhosa, abençoada com nossas crianças aqui, né? Ela falou para mim, amor, você acredita que o valor que chegou supriu uma necessidade nossa? Eu não sabia, irmãos. Né? A gente fez um acordo lá em casa e a minha esposa, ela assumiu a parte das finanças. Para quem não sabe, somos sócios. Tá? Ela trabalha junto comigo, temos uma empresa de representação comercial e eu passei para ela a gestão financeira. Tá? Não tem problema não, tá, maridos? Você é o cabeça do relacionamento, mas larga mão aí, porque se ela for melhor do que você nas finanças, confia que vai dar certo. Amém? Amém, varões? Amém. E ela gerindo, ela me disse, não quis me preocupar, e disse, amor, o recurso que chegou, pagou umas contas. Mais uma vez o Espírito Santo falou comigo, tratou. Quando foi ontem para fechar com chave de ouro, estava a gente passeando, fomos na praia, depois demos uma volta no mole, né? Demos uma volta aqui na Beira Rio, fomos para o shopping. Voltando para casa, já na hora ali perto do jantar, recebo uma ligação. Pastor, saudade do senhor, vamos jantar? Eu disse, eita glória, onde? Aqui em casa, gosta de sushi? Irmão, foi uma sushizada. Sushizada. Sushi. Eu, mais uma vez, eu disse, amém, louvado seja Deus, coisa boa, irmãos. Irmão, não é todo isso que acontece, não. Para vocês saberem, não é todo isso que acontece, não, tá? E eu sou muito alegre, irmão, sou muito feliz de trabalhar para o nosso Senhor, né? Sei que a minha provisão vem do Senhor, mas eu venho contar isso para você aqui, para a gente entender onde é que vamos chegar hoje aqui, num bom lugar. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, ao Espírito Santo, ele me trouxe a memória dessa semana, de tudo que aconteceu. E aí nasceu a mensagem para o povo de Deus essa noite, que é vocês, né? Somos nós aqui hoje. Primeiro passou por mim, para poder estar hoje aqui. Eu queria colocar essa primeira imagem lá, por favor. Somos bem-sucedidos em todas as áreas. Você pode repetir, por favor, isso comigo? Nós somos bem-sucedidos em todas as áreas.
Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que hoje, na nova aliança, em Cristo Jesus, todos os problemas que foi causado pelo primeiro Adão foi resolvido em Cristo Jesus. E pela fé, nós acessamos a esse poder que está em Deus, que a fonte é Deus. Amém? Amém. Irmãos, quando você diz sim para Jesus, Ele passa a habitar em seu coração. Hoje você carrega o maior. O maior está em você do que o que está no mundo. Então você passa a acessar pela fé aquele poder que a fonte, cujo não é você, mas é Deus. Pela fé você acessa esse poder criativo. Você pode acessar cura. Você pode acessar, olha só, a paz que excede todo entendimento. Irmão, você pode acreditar que esse poder pode manifestar na sua vida suprimentos para cada uma das suas necessidades. Parece que diminuiu os amém, mas é verdade, a gente vai falar sobre isso hoje. É por esse motivo que o Espírito Santo quer que a gente fale sobre isso hoje. Josué, no capítulo 1, prepara Mateus, que hoje a gente vai abrir Bíblia. Amém? Amém. Josué 1:1. Vamos começar aqui, vamos falar. E eu quero que você preste bastante atenção, porque quando Deus ele fala com Josué, aqui nós vamos ver que na antiga aliança, na velha aliança, Deus ele traz uma mensagem para Josué, mas quem sabe que Deus é imutável? Amém, diga amém que é verdade. Deus ele não muda. Irmãos, a palavra de Deus não se renova a cada manhã. A palavra de Deus é imutável. Nós que temos a nossa mente renovada. Amém. Já escutei tanto sujar, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Né? Não está em canto nenhum esse negócio. O pessoal está dizendo que, irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável. Nós, quando lemos a palavra de Deus, temos a nossa mente renovada. Louvado seja Deus. Josué 1:1. Vamos ler até o 9 e vamos entender essa ordem, ou essa mensagem que Deus trouxe para Josué. Acompanha comigo, por favor. Na versão transformadora, ok? Fechou, vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse, olha só quem foi que falou, diga, foi Deus. Irmão, essa mensagem aqui foi do próprio Deus, veio diretamente do trono da graça. Receba aí por tabela. Disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O 2, meu servo, eu vou falando e tu já vai acompanhando, tá bom? Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Percebe que ele dá uma ordem de comando para Josué conduzir um povo, e a Bíblia diz que Deus é que está dando. Amém? Amém? Vamos entender agora essa questão, porque a fé sem obra ela é morte, irmãos. Nós precisamos ter uma ação correspondente. Amém? O 3, por favor. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem. Diga amém. Amém. Conforme prometi a Moisés. Você crê que Deus cumpre promessa? Amém. A Bíblia diz que Deus não é homem. Prometendo ele não cumprirá? Aleluia. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus não cumprirá? Se Deus prometer algo para você, irmão, se foi Deus, vai acontecer. Às vezes as pessoas recebem uma palavra de alguém por emoção, né? E às vezes crê que aquela mensagem pode ter sido de Deus, no fogo, do calor, do culto. Não tem problema, irmão, isso acontecer, mas tenha cuidado, sonde seu coração. Amém? O 4. Desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates ao leste, até o mar Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. O 5. Enquanto você viver, irmãos, promessa de Deus enquanto você viver. Amém? Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. A Bíblia está dizendo que Deus permanece com vocês. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Irmãos, Deus não te abandona. Deus não te deixa. Não existe nenhum momento na sua vida, mesmo quando você passa por alguma pressão ou dificuldade, saiba que você não está sozinho. Amém? Amém. O 6. Seja forte e corajoso. Olha para o teu irmão do lado e fala, seja forte. Repete, seja forte. Agora diz, seja corajoso.
Aleluia. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse. Diga para o seu irmão do lado: irmãos, tome posse. Irmão, vai ter situação que você vai ter que tomar posse. Marcos 11, 23, quando Jesus fala a respeito da mensagem, né? Quando ele diz: se disser, falar, pronunciar, verbalizar, oralizar, vocalizar, não é meditar, pensar, relembrar. Entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Às vezes as pessoas estão orando assim, ó. Igual a oração do boi, né? Irmãos, tem que dar voz, porque é assim que a Bíblia fala. O pessoal riu aqui agora, a oração do boi foi boa, né? A Bíblia fala da unção do boi selvagem, está em Salmos, tá, gente? Não estou aqui zombando, não. Cada um, né, que sai daqui. Vamos lá, gente, se concentra. Vamos lá. Aleluia. Então, irmãos, quando a Bíblia diz que você tem que orar, você tem que dar voz. Então você precisa vocalizar. Amém? Quando a Bíblia diz em Marcos 11, 23, que ele diz: se disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, isso acontecerá. É necessário crer que vai acontecer e receber. Irmão, as pessoas estão esquecendo de receber, de tomar posse. Tomar posse. Vamos lá. Toma posse da terra que eu jurei dar aos teus antepassados. O 7 diz: seja somente forte e muito corajoso. Deus sabia o que estava falando para Josué, não sabia, gente? Ele sabia o que Josué ia enfrentar. Deixa eu dizer para você, seja forte e muito corajoso. Vai ser necessário você dar passos de fé que vai desafiar a sua coragem. Vai desafiar os seus limites. Os passos de fé, irmão, não está baseado na sua capacidade, nem na sua possibilidade. Passo de fé é quando você dá um passo além da sua possibilidade. Mas seja guiado pelo Espírito, vá em cima das garantias que o nosso Senhor Jesus já conquistou para você na cruz. Se existe uma promessa, irmão, vá naquela direção, porque vai acontecer. Amém? Amém? Aleluia. Então seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, olha só, não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será o quê? Bem-sucedido. Diga, nós somos bem-sucedidos. Aqui Deus colocou um critério para não se desviar da lei de Deus, nem para um lado, nem para o outro, para que assim nós venhamos a ser bem-sucedido. O nosso Senhor Jesus, ele falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmão, não se desvie da lei de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro lado. Permaneça nela e você será bem-sucedido. Diga, somos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Será bem-sucedido em uma parte? Em quê? Tudo que você fizer. Vamos lá. O 9. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. 3 vezes ele falou isso. Ele sabia o que ele estava falando. Deus sabe, irmão, o que ele fala. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Irmãos, o medo tem parado muitos cristãos. Eu fico imaginando agora, graças a Deus estamos em um tempo diferente. Moisés, diante do arraial, sua liderança, o povo de Deus. Estamos aqui agora, irmão. Um grupo, um ajuntamento, o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E ele não tinha na época a Bíblia que nós temos, a facilidade que nós temos para nos ajuntar. E eles estavam guiando, vamos para tal lugar, vamos para outro lugar. E meio diante de... Irmãos, vou dizer para vocês, gente é gente em todo o tempo, tá? Na antiga aliança, na nova aliança, no passado, no presente e no futuro. A não ser depois da volta de Jesus. Eu acredito, irmão, que tinha discórdias. Ah, não concordo com ele, não. Ah, não vou com a cara dela, não. Ah, não gosto daquele negócio, não. Ah, aquele rapaz não se veste bem, não. Aquela também não sei o quê. Aquele... Sabe essas coisinhas? Essas coisas não podem parar o povo de Deus. Amém? Agora imagina conduzindo todas as pessoas.
Nesse caso aqui, quando chega agora para Josué, Deus está falando para ele, seja forte e corajoso, porque vocês vão enfrentar guerras. Tínhamos que fortalecer, encorajar o povo para enfrentar situações. Continuando aqui. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus não muda. Repete comigo, Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Hoje, na Nova Aliança, existe uma unção liberada em nossa atmosfera para suprir cada uma das nossas necessidades. Essa unção, ela precisa ser compreendida biblicamente e acessada pela fé. Eu vou repetir. Hoje, na Nova Aliança, existe uma unção liberada em nossa atmosfera. E eu falo numa atmosfera espiritual. Já está pronta, já está liberada e precisa ser entendida biblicamente e acessada por nossa fé. Irmãos, a fé é o que dá acesso ao poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também a fé sem obra já está morta. Nós precisamos ter ação correspondentes. Ok, acabamos de ler agora um livro da Antiga Aliança, do Velho Testamento, onde nós vemos Deus trazendo instruções para Josué a respeito de como ele ser bem-sucedido, ok? Como ele ter sucesso. Medita nesse livro, relembre desse livro, dia e noite. Não te desvie nem para um lado, nem para o outro. A gente vê pessoas hoje fazendo cursos, ganhando bastante dinheiro para ensinar pessoas a ter sucesso na vida e ser bem-sucedido. Quando a Bíblia está trazendo aqui uma boa instrução, irmãos. Gratuitamente. Aqui está o segredo, irmãos. E como eu falei no começo, por eu ter feito alguns cursos, né, por conta da minha profissão, eu precisei ler bastante livros. Muitos desses livros hoje são aplicados por coaches. E acredite, irmão, eu ia citar os nomes aqui, mas vai para a internet. De todos esses livros, é incrível como a maioria se afunila numa situação. Você precisa ser generoso, você precisa crer que aquilo é verdade, você precisa trazer aquilo para dentro, mentalizar. Irmãos, estou falando algo do ponto de vista científico, quando a Bíblia já está falando do ponto de vista espiritual. Amém? Então vamos agora avançar para Gálatas, no capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Hoje vamos cear, vamos celebrar a nossa redenção. Vamos fazer isso hoje com muita alegria, com o entendimento que o Senhor já fez por nós na cruz. Cada vez que a gente celebra, irmão, sempre com esse pensamento. Gálatas 3:13 diz o seguinte: mas Cristo nos resgatará. É isso? O que está escrito ali? Mas Cristo já aconteceu. Amém? Amém. Aleluia. Então Cristo já nos resgatou de quê? Da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o 14 diz: por intermédio, nele, em Cristo. Olha só. Os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para você entender o que está acontecendo aqui. Gênesis no capítulo 12, não precisa colocar não. Vou só trazer uma explanação aqui para a gente entender o que foi falado aqui nesse versículo. Gênesis no capítulo 12, Deus ele faz uma aliança com Abraão. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e serão abençoadas. E ali a Bíblia começa a relatar, a partir de Abraão, a família de Abraão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, as 12 tribos. E ele começa a relatar na Bíblia, ok? Até chegar em Jesus. Porém, Jesus é judeu, é descendente de Abraão. Amém? E a Bíblia diz que hoje os gentios, irmãos, quem eram os gentios? Ou os ímpios? Aqueles que não tinham aliança nenhuma consanguínea com Abraão.
Então, Deus tinha uma aliança com o povo na terra, que era consanguíneo de Abraão. Porém, quem não tinha aliança, não era da aliança, ou aliançado com Deus, por essa linhagem, irmão, estava fora do negócio. Graças a Deus por conta de Jesus, viu? Estamos aqui hoje reunidos, tendo acesso a essa bênção por causa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, judeu, filho de Deus, nele, ele nos deu o direito de nos tornar também filhos de Deus. Até os gentios agora, em Jesus, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Quem já viu frases ou relatos, tem até filmes falando sobre isso. Judeu, nunca viu um judeu quebrado. Quem já ouviu falar sobre isso? Muita gente sabe disso, né? Já ouviu falar sobre isso. Irmãos, eles têm consciência da bênção que já está estabelecida sobre eles. Preste atenção. Não foi qualquer pessoa que fez uma aliança com eles. Foi o dono. O fundador. O criador de tudo. A Bíblia fala, minha é a prata e meu é o ouro. Irmãos, o diabo ele não cria nada. Deus é o dono de todas as coisas. E ele fala, minha é a prata, meu é o ouro. Eles têm consciências. Eles têm consciência da bênção que está sobre eles. Onde colocar as minhas mãos, prosperarei. Porque eu sou, a herança é uma promessa. Deus cumpre as promessas dele. Só que agora, em Cristo Jesus, por meio de Cristo, os gentios também foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Se você chegar para um judeu para falar isso aqui, eles não vão aceitar. Eles, não, o que é nosso por direito. Temos legalidade, somos filhos sanguíneos. Aí você diz, somos filhos pela fé. Vamos falar sobre isso. Aqui, ó. Para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Coloca no 23, por favor. Agora. Gálatas 3, 23. Aleluia. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Esse é um mistério, irmão. Quem já ouviu falar? É mistério. O mistério é a igreja revelada, porque é a aliança que Deus tem para a humanidade. As pessoas, os profetas, quando recebiam essa mensagem, apenas achavam que estava limitada ao seu povo. Mas em Cristo, nós fomos enxertados. Antes era oliveira brava, agora fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós nos alimentamos da seiva dos céus. Amém. Aleluia. Vamos lá, continua, gente. Foca aqui, por favor. O 24. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião. Tem versão que fala nosso tutor, tá bom? A lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A Bíblia diz, em João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Irmãos, ele não estava abolindo as leis, os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos judaicos da Torá. Ele estava cumprindo. E ele disse, um novo mandamento vos dou. Que lei é essa? Diga, a lei do amor. Estamos vivendo agora na nova lei, irmãos. A lei do Espírito de vida. Estamos vivendo agora num tempo, numa época chamada graça. Graça é favor de Deus para nós quando nós não merecíamos. Deus não esperou aparecer um homem bonzinho, uma mulher boazinha para ele buscar uma reconciliação. Ele reconciliou a humanidade consigo mesmo quando todo mundo era pecador, inimigo de Deus. Romanos fala, talvez alguém se anime a morrer por alguém bom. Talvez alguém se anime a morrer por alguém, né? Seja bom. Mas Cristo morreu quando nós éramos seus inimigos, pecadores. Enquanto ele estava na cruz, ou ele estava sendo julgado, na verdade, antes de ir para a cruz, né? Ao lado de Barrabás, o povo que estava gritando com ele, crucifica, crucifica, mata ele. Ele estava lá, eu estou morrendo para salvar vocês. Ele morreu para salvar todos aqueles que nele creem.
Hoje, em Cristo Jesus, nós temos o mesmo direito legal da bênção de Abraão. Amém. Aleluia. O novo mandamento vos dou. O 26, por favor. Pois todos vocês são o que agora? Por meio de? Em? Todos nós agora somos filhos de Deus, irmãos. Irmão, se você entender esse negócio, você vai dar pulos de alegria. Existe uma legalidade espiritual para que bênçãos espirituais hoje supra cada uma das tuas necessidades. E eu falo em cada necessidade mesmo. Se você está doente, você tem legalidade de receber cura em seu corpo mortal. Se você está precisando de paz nos teus relacionamentos, você tem legalidade garantido por Cristo na cruz de receber essa paz que excede todo entendimento. Você precisa acessar pela sua fé. Vamos continuar aqui. Todos, o 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram. E aqui ele está falando do batismo no corpo de Cristo. Como assim, pastor? A palavra batismo significa mergulho. Quando você entra no corpo de Cristo, você mergulhou no corpo de Cristo. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. É uma imersão no corpo de Cristo. E agora, todos nós que fomos batizados e revestimos de Cristo, no 28, não há mais judeu, não há mais escravo, não há homem, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Irmão, essa consciência tem que estar mais forte. Certa vez um pregador estava orando e muitas curas acontecendo, perguntaram para ele, por quê? Eu conheço pastores que conhecem a Bíblia tão bem quanto o senhor. E por que com o senhor tantas curas acontecem? Ele disse, eu entendo, olha só, que eu sou um representante legal de Jesus na terra. Quando eu chego num lugar, eu acredito que eu estou chegando ali representando o próprio Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Nós somos um com Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala que aquele que se une com o Senhor Jesus, torna-se espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aleluia. Amém? O 29 diz que, e agora que pertencemos a Cristo, que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros. Diga, eu sou herdeiro. Diga, eu sou herdeiro da promessa. Herdeiro faz força para ser herdeiro, irmão. Herdeiro faz o quê? Só recebe, só usufrui, só toma posse. Quem está preparado para tomar posse? Muitas vezes, irmãos, as pessoas têm um direito legal para usufruir de um benefício, de uma bondade, mas não estão acessando por falta de informação. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, Jesus falou, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então não é Satanás que está destruindo as pessoas, é a ignorância. Amém? Amém. João 10:10, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. João 10:10. Agora eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom, gente? João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, Jesus disse, eu vim para lhes dar o quê? Vida. Vida plena e que satisfaz. Algumas versões falam vida abundante. Vida eterna. Irmão, isso já começa quando você diz sim para Jesus. Você passa a ser morada, templo e morada do próprio Deus. O Espírito Santo é Deus morando em nós. Amém? Amém? Obrigado, Jesus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O que fala em Jeremias 29:11? Jeremias 29:11. Gerê. Bota lá do irmão Gerê. Jeremias. Vai chegar. Fica tranquilo, irmão. Vai chegar. Eu vou lendo aqui. Vou lendo a versão NVI, tá bom?
Na versão NVI diz o seguinte, ó. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Irmãos, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Irmãos, Deus não tem plano de destruir ninguém, não. Essa ideia de você acreditar ou alguém falar para vocês que eu te digo que Deus está colocando no câncer na tua vida, está repreendido, irmão, repreenda isso no nome de Jesus. Digam, meu Deus, que se conhece melhor do que você e eu junto, porque Ele disse, eu é que conheço. Eu me conheço muito mais do que você me conhece. Quem se conhece aqui melhor do que outra pessoa te conhece aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu acredito que o pastor Ricardo se conhece melhor do que eu conheço ele. Agora imaginando Deus dizendo, eu é que sei. Olha só, porque os seus planos que tem. Você acredita que Deus sabe? Oh, você acredita que Deus sabe? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Coloca na NVI, por favor. NVI, nova versão internacional. Nova versão internacional. Hoje eu estou abusando, né? Estou forçando hoje aqui, né, gente? Porque sou eu que conheço, irmãos. Deus conhece, irmãos. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara quem? Planos de fazê-los. Irmãos, não é porque existe a nota falsa que a gente vai deixar de trabalhar e receber salário. Existe a nota de R$100 falsa porque existe a verdadeira. Na verdade, a falsa só existe porque é a cópia da autêntica. A gente sabe que esse assunto tem deturpado. Tem muita gente usufruído e usado para roubar pessoas. Jesus falou em João 10:10 que o ladrão, o mercenário, vem para roubar. Mas quem sabe que Jesus, ele continua sendo Jesus. E a gente não vai deixar de fazer as coisas que Deus fala em sua palavra, porque o diabo está roubando a igreja nisso. As pessoas ficam com aquele excesso de cuidado. Não, porque assim, falar dessas coisas agora não é bom não, porque assim, vai que parece uma coisa ruim. Irmão, aí tu deixa de usufruir do que é bom. Porque é necessário tu crer. É necessário você usufruir daquilo que já está liberado para mim e para você. Amém? Vamos lá. Filipenses 4:19, na versão NVT, diz, esse mesmo Deus, Filipenses 4:19, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades. Esse mesmo Deus, pode colocar de volta no NVT, vou ficar só no NVT agora. Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio de, irmãos, das riquezas gloriosas que nos foram em Cristo Jesus. Efésios, vocês estão pensando, será que eu estou lendo isso na Bíblia mesmo? Vamos ler mais. Irmão, você tem que ter fé na sua fé. Você tem fé em Deus? Tenha fé na sua fé. Vamos lá, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Todo louvor, todo, seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que vai abençoar, que já o quê? Já nos abençoou em Cristo, diga, em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Existe uma bênção liberada em nossa atmosfera para suprir cada uma das nossas necessidades. Existe um favor de Deus que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Isso é uma música. Não me peça para cantar não, que vai estragar o negócio aqui. Existe um favor, irmãos. Existe uma unção liberada na nossa atmosfera que precisa ser acessada pela fé. Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nos domínios celestiais. Bênçãos espirituais já estão liberadas. Nós precisamos crer, irmãos. Eu vou dizer para vocês aqui o que vai acontecer agora essa semana. Tive uma reunião com minha esposa ontem.
pastor Gixano estava no meio também, a gente estava junto lá comendo sushi. Já entreguei. E eu disse, essa semana eu vou procurar saber quem é o proprietário do terreno. Que Deus falou conosco que nós iríamos estabelecer uma instituição educacional para alcançar vidas nessa cidade e região. Pastor, está com dinheiro? Não, eu preciso de fé. Precisa de dinheiro não? Sim, né, irmão? Por favor, né? Mas entende, irmão. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele já era um construtor preparado de arcas? Irmãos, quando Deus manda gritar contra a muralha de Jericó, foram as ondas sonoras dos gritos que derrubaram as muralhas? Irmãos, a gente precisa depender mais do sobrenatural. Precisamos depender mais do sobrenatural de Deus. Amém? João, 3 João agora, por favor. E já estamos encerrando agora. 3 João, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 2. 3 João 1, 2. Amados, espero que você esteja bem, fisicamente, e tão sadio quanto já é. Diga, já é. Forte em espírito. Diga em espírito. Isso aqui é uma condição espiritual. Irmão, você já é forte em espírito. Em Cristo Jesus, nós já temos uma condição suprida. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos sarados e curados. Espera aí, pastor, mas eu estou doente aqui agora. Pois é, a Bíblia fala também que o nosso corpo corruptível vai ser substituído por um corpo incorruptível. O nosso corpo ele não se converte, irmão, mas teremos o corpo semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança da glória. Enquanto isso, a gente vai orando e crendo, declarando, confessando, até acontecer. Mas não podemos abandonar nossa fé. Amém? Espírito forte, pleno, uma vida que satisfaz. Coloca na versão revista atualizada, RA, por favor. RA. Amados, acima de tudo faço votos por tua e como já é a tua alma. Aqui está falando de plenitude, completude. E aí eu peguei essa palavra que a gente já viu até agora, em ser bem-sucedido, em prosperidade, esse assunto que é tão polêmico, né? Pastor, você começou contando um testemunho da sua vida na semana, que bom para você, parabéns, mas minha vida não está essas coisas todas não, né? Se fosse comigo eu estaria mais feliz. Amém? Irmão, você pode crer. Hoje eu estou falando essas coisas para estimular você a crer e viver coisas maiores. Em Deus, em Cristo. E aí a gente lendo essas palavras, eu peguei a palavra prosperidade e eu fui para o dicionário bíblico. E eu vi que a palavra original, prosperidade, vem da palavra grega, eu dou. Coloca a segunda imagem, por favor. Nome difícil de falar, irmão. Não sou grego, né? Sou brasileiro, nordestino, falando assim, pronto, né? Prosperidade vem daquele nome ali, gente, tá? Eu dou. Pronto. Eu dou. Pronto, vamos lá. E nesse nome aí, é um composto de duas palavras. Grega, a palavra grega, percebe que esse processo aqui no português seria uma aglutinação ou justaposição, que a gente chama no português, né? Duas palavras que se juntam para formar uma. Um composto de eu e odos. E esse odos, e olha o que fala a palavra eu. Gente, eu nunca tinha lido dessa forma separado. Foi a primeira vez. A palavra eu significa ser afortunado. Diga, eu sou afortunado. De saúde, de paz e de bênçãos. Recursos também. Irmãos, tem que ser acessado pela fé. Isso tem que ser acessado pela fé. Está na Bíblia. Amém? Ser afortunado, passar bem, prosperar, agir bem. Só essa palavrinha, eu. Olha só. O odos agora, o rodos. O rodo, né? Não sei como é que chama o rodo aqui. Propriamente. É algo que é próprio. Aí eu estava hoje falando para o meu filho no almoço, filho, eu descobri uma palavra hoje, né, falando para Daniele, meu Deus, a palavra grega, prosperidade, vem de eu, rodos e outro, e propriamente. Aí ele falou, como é apropriado, pai? Eu falei, não, apropriado é como se fosse adequado. O seu nome é Vitor, se eu disser, Vitor,
para você estar adequado ou é próprio seu? Ele fez, é claro que é próprio meu. Pronto, propriamente é isso. Já é pertinente, é teu. Propriamente, caminho transitado, estrada, caminho de viajantes, excursão, ato de viajar, curso de conduta, forma de pensar, sentir e decidir. Juntando essas duas palavras, veio a palavra eu dou, que significa, pelo dicionário, ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser... Diga, eu sou bem-sucedido. É uma condição bíblica, irmão. Irmão, se você não crê isso, quem é que vai crer por você? Eu? A fé é individual, irmão. Eu não posso crer por você, pela sua salvação, nem você pode crer pela minha salvação. Eu posso te estimular a crer. Talvez você diga, faça o mesmo comigo. Eu quero te estimular a crer também, pastor. Creia! Desde que eu cheguei, irmão, aqui, faz 4 anos, que minha esposa passa na frente de uma casa ali. Ah, irmão, amor, eu quero entrar nessa casa para ver. Quero ver ela. Amor. Não é incredulidade não, irmão. É porque ela é ousada. Pega o telefone. Eu disse, rapaz. Vamos lá. Eu disse, pô, essa semana a gente vai? Vai fazer o quê? Não vou olhar. Tá para vender? Eu vou olhar, irmão. Amém? O meu Deus é dono da prata, irmão. Domingo passado, a gente contou o nosso testemunho aqui. A gente estava com um carro de 30 mil reais, quando Deus falou para a gente comprar um carro de 100. A gente mal estava pagando as parcelas de 30. Meu Deus do céu, se eu não estou ficando doido, a mulher endoidou. Olha, é crente demais. Entende o que eu estou falando, irmão? Não estou aqui trazendo para o lado pejorativo, não. Nordeste, a gente fala essas palavras, lá é normal falar essas coisas. Eu me perdoe se vocês ficam insultados porque eu falei doido. Não, doido não. Maluquinho. Irmão, se você não for crente, vai tido como... A Bíblia diz que a fé vai trazer para você comportamentos como se fosse louco. A fé vai fazer com que pessoas pensem que você está louco. Endoidou. Enlouqueceu. Como assim? Já falei aqui já, antes de vir para cá, Deus falou conosco de vir para Santa Catarina. E ali, a gente estava com um carro financiado ainda. Ela disse, amor, Deus falou comigo que vai trocar de carro. Fazia 2 meses, faltava poucos meses para viajar. Ela fez, vamos trocar de carro. Eu disse, amor, vamos vender o carro. Pega o dinheiro e viaja. Lá a gente vê. Eu queria segurar, né? Porque homem, irmão, homem, ele pensa nessa questão de proteção, provisão. Ela fez, não, amor, ele vai comprar um carro, vai sair daqui com ele comprado já. A gente bota a cegonha, vai dirigindo, dá um jeito. Eu falei, amor, vamos devagar, né? Essa mulher está pagando o carro ainda. Ela fez, vai vender. Eu disse, tá bom, então já que você está querendo, bota a mão, ore você aí que eu vou pegar no junto. Tu estava dirigindo, né? Desculpa porque eu estava dirigindo. Não, irmão, eu estava vendo que a fé dela estava melhor do que a minha. Eu somei minha fé com a dela. A fé dela estava aqui, ó. A minha estava aqui, mais ou menos. Eu disse, vai, chama a existência aí. Eu pego junto. Uhul! Aí ela botou a mão no painel. Em nome de Jesus, pai, manda o comprador para esse carro. Porque eu já me vejo dentro daquele carro que o Senhor me mostrou. 2 horas depois, eu estava estacionando, um cara rodeou o carro e perguntou, qual o preço do carro? 2 horas depois, irmão, não botei no OLX, Facebook, não botei placa de vez, nada. O cara chegou do lado e perguntou, quanto é o carro? Eu comecei a rir, ele sem saber porque eu estava rindo. Eu comecei a rir. Ri. Quando eu parei de rir, fui lá atender ele, né? Rapaz, o carro é tanto. Ele fez. Quantos quilômetros tem? Tanto. Tá com o PVA pago? Que era final de dezembro, irmão. Perto de Natal já. Eu falei, ainda não, né? Vai vencer em janeiro. Pagou o ano, né? Mas o ano que vem... Aí ele fez. Tu tirou o PVA? Tiro. É meu. Aí eu, eita, vendi o carro. Aí eu fiquei sem acreditar, né? Aí eu entrei na loja, aí foi o genro da dona da loja. Aí eu falei com a dona da loja que eu fui trabalhar como representante, tudo bem. O seu genro, ele disse que comprou o carro, cheio de brincadeira. Ela falou, não, ele está querendo comprar o carro mesmo. Eu disse, tá mesmo, tá. E você disse o quê? Deu preço, irmão, Nordeste é assim. Deu preço, eu dei. Então está vendido, seja um homem. Eu falei, eita. Fiquei a pé. Eu disse, pronto. Deu preço, dei. Então se deu preço, está vendido o carro. Tá. Aí ele fez, me deu o número da conta, depositou o número da conta, aí voltei para casa, cheguei para contar para ela rindo, né?
Dani, sabe de nada. Ela, vendeu esse carro, não foi? Deus já tinha tratado com ela, irmãos. Ela sabia, e agora? Eu disse, o carro está aqui. Oxente, estou com o dinheiro na conta e o carro na garagem. Irmão, você tem que dar, às vezes, passos de fé, irmão. Eu estou contando uma história pessoal aqui. Em seguida, eu sei que essa história aqui, muita gente já sabe, até o replay dessa história. Mas a gente entregou o carro na sexta-feira, passamos uma semana sem carro, e o carro que Deus mostrou para ela, não tinha mais na agência. Era final de ano, só tinha que esperar virar o ano para chegar na agência. E eu chegava lá, olhava o carro, e a mulher dizia, não tem não, só para encomenda, só a partir de março. Era março? Era fevereiro, era março. 45 dias, né? Fevereiro, então. E aí eu disse, mas não tem outro lugar? Ela fez, não tem, filho. A gente está conectado nas redes de loja. Eu, teimoso, viajei 100 quilômetros, 200 quilômetros, saí procurando, irmão. Rapaz, Deus disse, vou comprar, vou meter a cara e vou comprar. Fui, nada. A gente morava perto da agência, voltamos de viagem, ela, vai lá de novo. Disse, mas a mulher já disse que não tem. Vai lá, amor. Disse, eu vou. Cheguei lá, vamos comigo. Vim buscar o carro. Ela, já disse que não tem. Ela disse, veja aí no seu sistema. Aí ela foi mexer, tem uma desistência aqui. Aí ela falou, pediram para mim. Aí a moça comprou, pediu e não desistiu. Era porque ela pediu para mim. E tem mais, se não for branco automático, eu nem quero. Vê que nível de entendimento, irmão. Parece loucura, vai parecer soberba, prepotência. Pode chamar você de louco. O carro veio e está quitado. Eu vou contar mais uma história para alimentar a tua fé. Vem para cá, Guto, por favor. Fica por aqui já, no Belém, para animar o pessoal. Vamos animar esse pessoal, né? Meu Deus do céu. Eu estava escutando um testemunho, eu acho que algumas pessoas já devem ter escutado, do pastor Cláudio Duarte. Ele falou, irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu, eu presenciei, não estou falando do que eu vi, não, alguém contar não, eu presenciei. O irmão, ele contando para ele, né, alguma coisa assim, enfim, eu vou contar o que ele contou, vai ser melhor. Que ele queria um carro. E ele disse que o carro que ele queria comprar, né, crendo, mas estava sem dinheiro, sem recurso. Eu vou comprar aquele carro, tal. O carro começou a declarar o carro. Apareceu um carro no jornal ainda. R$1. Quem já viu esse testemunho? Muita gente já viu. R$1. R$1. Aí o cara fez, isso é trote. Isso é R$1. Sabe? E ficou aquele negócio remoendo dentro dele. Liga. Ele ligou. Um Corolla. Ele estava declarando um Corolla, irmãos, vê como Deus é específico. Ele estava declarando um Corolla. Sempre que eu estou falando tanto de carro aqui hoje. Amém. Casa e carro, vamos lá. Vai crendo, irmão, vai crendo. Deus, ele tem interesse, irmão, em te fazer prosperar para te abençoar mesmo, tá? Só recebe, irmão. Ir bem, prosperidade é uma jornada, uma boa jornada, tá? Em todas as áreas da tua vida. Claro que a gente não está falando aqui nada de exagerado, se está garantido na Bíblia. Agora, claro, não vai limitar também ao teu conhecimento, não, nem ao teu bolso, não. Tu tem que crer, irmão, agora tem que agir de acordo com. Amém? Amém. Primeira coisa, tu crê, depois tu trabalha. Amém? Amém? Mas eu vou contar uma história aqui que não precisou trabalhar, não. É essa do rapaz de R$1. Ele disse, eu quero um carro, um Corolla. Apareceu esse Corolla, R$1. Aí ele disse, eu vou atrás. Ligou para a mulher atendeu, pode vir. E ele disse que ficou desconfiado. É R$1 mesmo? É. Esse carro tá bom? Tá. Levou um mecânico, olhou, analisou o carro. Ok. Se podemos comprar mesmo? Pode. Ele disse, esse negócio vai vir alguma coisa contra mim. E o irmão dando passe e fé, né? Rapaz, R$1. Aí, irmão, deixa eu lhe perguntar. Eu não quero meter na sua vida, não. Mas, por favor, né? Não sou também, né? R$1. Por quê? Ela disse, porque meu marido morreu. E eu descobri que ele tinha outra mulher. E a justiça determinou que eu tenho que dar 50% do patrimônio. E ele deixou esse carro. Eu vou dar para ela 50 centavos. E ela pagou 50 centavos em juízo. Vingativa, mulher. Irmão, foi uma vingança. Ela descobriu que o marido dela, depois da morte, que tinha traído ela, e a mulher tinha direito à herança. E a herança era o carro. Ela vendeu por R$1 e pagou 50 centavos em juízo. A mulher, aqui, metade da sua herança. Tome 50 centavos. Eu não estou dizendo que foi Deus que preparou isso não, mas entende, irmão. O irmão comprou um carro por R$1.
Irmão, se acontecer um desse aí, acho que vai ser 2 na história, que eu nunca vi uma história dessa não, né? É algo... Mas eu quero dizer para você, irmãos, as bênçãos do Senhor estão disponíveis, estão liberadas. Nós estamos vivendo num momento que chama-se dispensação da graça. Já está tudo disponível nas regiões celestiais. E nós precisamos crer, acessar pela fé. Se você precisa ir bem, prosperidade, é ser bem sucedido, é ter uma viagem rápida, bem sucedida em todas as áreas. Irmão, nós estamos nessa terra de passagem. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, 10, 7 em diante, diz que nada temos trazido para esse mundo e nada daqui levaremos. Quer abrir, por favor? Abre, por favor, Mateus. 1 Timóteo 6, 7. Por favor. Nada temos trazido para esse mundo e nada levaremos. Olha só. Porque nada temos trazido para esse mundo e nem coisa nenhuma podemos levar dele, irmão. Você acha que quem criou as coisas daqui? Diga, Deus. E ele é o que é seu? Diga, Pai. Diga, eu sou herdeiro. Diga, eu tenho direito. Irmão, vocês têm direito legal, garantido. Você é herdeiro e herdeira. Você pode ficar de pé, por favor? Essa consciência, ela precisa estar no meio do povo de Deus também. Porque eu digo para você, irmãos, enquanto às vezes o diabo ele está roubando o povo de Deus com essas informações. Não fala dessas coisas não. Irmão, está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu vou acreditar. A Bíblia, eu vou acreditar nela de capa a capa. E eu recomendo também que você faça o mesmo. Feche teus olhos. Quero orar por você. Pai, muito obrigado. Senhor, eu quero agradecer agora por cada um de nós que estamos aqui. Cada um dos meus irmãos que estão aqui para não só apenas receber essa mensagem, mas ativar a mesma fé que eles creem para a cura. A mesma fé que eles creem para a paz nos relacionamentos. Essa mesma fé, fazendo ativar neles essa manifestação de recursos para suprir cada uma das suas necessidades. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu declaro na autoridade, no poder do nome de Jesus, que cada um dos teus filhos vão começar a andar em novidade de vida. Vão passar a desfrutar do sobrenatural de Deus nas áreas financeiras também. Obrigado, Senhor, por novos trabalhos surgindo. Ideias e projetos novos que vai originar novos empreendimentos. Obrigado, Senhor, por pessoas sendo promovidas em seu trabalho. Irmão, se você está aqui, veio receber, toma posse disso, por favor. A gente viu na Bíblia que é necessário tomar posse. Então acredita, por favor, pela fé, receba pela fé. Toma posse pela fé, recebe. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela manifestação, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Pai, que os anjos que são ministros, anjos ministradores, que estão para trabalhar a serviço dos que hão de herdar a salvação, vai começar a mover coisas também na terra. Muito obrigado, Pai, por coisas acontecendo agora, sendo atraídos, Pai, para o teu povo. Eu declaro em nome de Jesus, Verbo da Vida Itajaí, uma igreja destravando, rompendo nessa área financeira, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, chega de passar por pressão, chega de só ter o dinheiro para pagar a conta, mas vai ter também para ajudar outras pessoas. Vai ter sim, porque a Bíblia diz que a generosidade, ou as riquezas, que é para toda generosidade, vai chegar para você abençoar outras pessoas. E diz que com isso as pessoas irão dar glórias a Deus. Então que isso aconteça também pelas suas mãos. Que você seja um canal de bênção na vida de pessoas. Pessoas possam ser alcançadas através da tua vida, pela tua generosidade. Agora saiba, irmãos, que quando chegar, você precisa ser fiel generosamente, dando testemunho também. Porque a Bíblia diz que no pouco que se você for fiel, Deus te colocará no muito também. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E isso é para todas as coisas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor.